Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ondas. Existem vários tipos, várias formas de ondas. Vocês conhecem ondas na praia, ondas em água, ondas em corda, ondas em uma mola, ondas sonoras. Nós vamos falar sobre cada uma delas posteriormente. Hoje vamos falar de ondas no sentido bem geral. O que é uma onda? A definição: onda é uma perturbação em um meio que se propaga transportando energia sem que haja transporte de matéria. O que significa isso? Se a gente pegar aqui essa mola, tem uma fonte, que é a mão da pessoa. A partir da mão da pessoa, você vai fazendo as ondas nessa mola. Se a gente pegar esse pedaço inicial da mola, ela só vai acompanhar a fonte, a mão da pessoa. Ela sobe e desce, ela não é transportada. É só a energia da onda que está sendo transportada. Essa parte da mola não, vai continuar aqui. Essa outra parte da mola também não, vai continuar aqui. Cada pontinho da mola continua no seu lugar. Então é a energia que está sendo transportada, não a matéria. Definição de onda. Alguns elementos importantes de uma onda. O que é um pulso ou um ciclo de uma onda? Pulso: uma única perturbação que se propaga em um meio. Então, uma vez só vai produzir um único pulso. E esse pulso vai se propagar. Isso é um pulso. Agora, uma onda é uma sequência periódica de pulsos. Uma onda periódica. Então, repare aqui que nós temos vários pulsos. Vários pulsos formam uma onda. Isso pode ser chamado de pulso ou ciclo. Então, a gente pode pegar a partir desse pontinho até aqui. Formou um pulso. Daqui até aqui, segundo pulso, terceiro pulso. Uma onda é uma sequência periódica de pulsos ou de ciclos. Existe uma classificação das ondas quanto ao seu formato, à sua forma, transversais e longitudinais. Essa primeira é uma onda transversal, essa segunda, uma onda longitudinal. Qual é a diferença delas? Nessa primeira, um ponto qualquer aqui da onda, ela oscila na vertical e a onda se propaga na horizontal. Já nessa de baixo é o contrário. Um pontinho qualquer aqui da onda, ela oscila na horizontal e a propagação da onda é na horizontal. Essa primeira é chamada de transversal, essa segunda de longitudinal. Ondas transversais, o sentido de propagação é perpendicular ao sentido de oscilação das ondas. Oscilação vertical, propagação horizontal. Isso vai acontecer numa corda, numa mola, as ondas do mar, as ondas de luz vão ser transversais. Nas longitudinais, tanto a oscilação quanto a propagação são paralelas. Um exemplo típico é a onda sonora. Então, transversais e longitudinais, classificação quanto à forma. Uma outra classificação é quanto ao meio de propagação, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagarem. Não se propagam no vácuo. Lembra que vácuo é a ausência de matéria. Então, por exemplo, uma onda numa corda. Ela precisa de um meio para se propagar, a corda. Ondas em água. Elas necessitam de um meio para se propagarem, a água. As ondas sonoras também são ondas mecânicas. Elas necessitam de um meio para se propagarem, o ar. Tanto que se você estivesse no vácuo e conseguisse sobreviver num lugar sem ar, você não escutaria nada, porque as ondas sonoras não se propagariam, não teria ar. Já as eletromagnéticas, elas se propagam tanto em um meio quanto no vácuo. Luz, ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, são tudo ondas eletromagnéticas. Se propagam tanto em um meio quanto no vácuo. As ondas mecânicas elas podem ser transversais ou longitudinais. As eletromagnéticas sempre são transversais.
sobre ondas eletromagnéticas, num outro vídeo vai ter um especial só sobre elas. Então, se você estivesse no vácuo, você enxergaria que a luz se propaga, você sentiria calor, que calor é infravermelho, ultravioleta, mas você não escutaria nada, porque as ondas sonoras são mecânicas, não se propagam no vácuo. Alguns elementos de uma onda. Então aqui vocês têm uma onda transversal desenhada. Posição de equilíbrio seria a onda, a corda esticada. A partir da posição de equilíbrio, o ponto mais alto da onda é a crista da onda, e o ponto mais baixo, o vale. Então aqui a gente tem várias cristas e vários vales. Crista, o ponto mais alto da onda, vale, o ponto mais baixo da onda. Amplitude da onda é a distância da posição de equilíbrio até o vale ou até a crista. Então seria essa altura aqui ou essa altura aqui. Como vamos trabalhar com ondas periódicas, elas são iguais. Amplitude é metade da altura total da onda. Então, se essa onda tivesse 10 centímetros de altura, da posição de equilíbrio até a crista seria 5 centímetros, amplitude 5 centímetros. Então, isso é a definição de amplitude de uma onda. Outro conceito, outra grandeza importante é o comprimento de onda. Comprimento de onda é representado por esse símbolo, que é uma letra grega, chamado lambda. Comprimento de onda não é o comprimento da onda, é a distância em que a onda começa a se repetir, ou é o comprimento de um ciclo ou de um pulso. Um ciclo ou um pulso, lembra, é uma única perturbação que se propaga. Eu posso marcar esse único ciclo, esse único pulso, de uma crista até a outra. Aqui eu tenho um pulso. Então, esse comprimento, essa distância é o que a gente chama de comprimento de onda, o tamanho de um pulso. Então, pode ser a distância de uma crista até a outra, ou de um vale até o outro. E se a gente pegar pela posição de equilíbrio, desse ponto aqui, até aqui completou o pulso. Então, eu tenho um comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Então, o comprimento de onda não é o comprimento da onda. Nesse exemplo aqui, por exemplo, não é 12 centímetros o comprimento de onda. 12 centímetros é tudo. Só que se a gente pegar a partir dessa crista, até aqui eu tenho um pulso. Daqui até aqui, um segundo pulso. Daqui até aqui, um terceiro. E um quarto pulso. Para vocês acharem o comprimento de onda, que é o tamanho de um único pulso, divido 12 por 4, porque eu tenho 4 pulsos. 3 centímetros. Seria 3 centímetros o primeiro pulso, mais 3 no segundo, mais 3 no terceiro e mais 3 centímetros no quarto. É o total de 12. Mas o comprimento de onda dessa onda, 3 centímetros. Então, gravem isso. O comprimento de onda é um comprimento de um pulso. Geralmente a gente mede, quando tem a figura, de uma crista até a outra, ou de um vale até o outro, que fica mais fácil. Outras definições importantes. Período de uma onda, representado pela letra T, frequência de uma onda pela letra F. Período é o tempo para se completar um ciclo ou tempo de formação de um pulso. Tempo, medido geralmente em segundos. O que seria o período? Olhando essa figura. O tempo que eu demoro para completar, para fazer um pulso. Então, quanto tempo eu demoro, por exemplo, para sair desse vale e chegar nesse? O tempo de formação desse pulso é o período da onda. Pode ser dessa crista até esse. Então, quanto tempo eu demorei para formar esse pulso? Isso que é o período de uma onda. Ou se eu pegar daqui, quanto tempo eu demoro para chegar aqui, completar um pulso? Então, o período de uma onda é o tempo de formação de um pulso. A frequência é o número de ciclos ou número de pulsos formado na unidade de tempo, em um segundo. Então seria quantos pulsos eu consegui desenhar em um segundo.
Frequência, a unidade de medida é o Hertz. Então, se eu falar que uma onda tem uma frequência de 5 Hz, quer dizer que vocês desenharam 5 pulsos em um segundo. Cuidado para não confundir as duas definições. Período é o tempo para se completar um pulso. Já a frequência é quantos pulsos eu formo em um segundo. Para calcular período ou frequência, nós vamos ver depois nos exemplos. Período, basta você dividir o tempo de formação da onda pelo total de ciclos. Frequência é o contrário, total de ciclos pelo tempo. Como um é o contrário do outro, se você já descobriu o valor da frequência, para achar o período, é só fazer 1 dividido pela frequência. E se eu já achei o período, para achar a frequência, 1 dividido pelo período. Nós vamos ver isso melhor no exemplo. Mas lembre, período, tempo para se completar um ciclo. Frequência, quantos ciclos, quantos pulsos eu formo em um segundo. E por fim, velocidade de propagação de uma onda. A onda está se deslocando. Como calcular a velocidade dela, velocidade de propagação dessa onda? Partimos da fórmula de velocidade, distância dividido por tempo, fórmula básica de velocidade. Por que a distância é o comprimento de onda e o tempo é o período? O comprimento de onda é a medida de um pulso. Então a gente vai pegar isso, essa distância. E o tempo de formação de um pulso é o período. Então a velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período. Mas frequência é 1 dividido pelo período. Então aqui nessa fórmula velocidade igual comprimento de onda dividido por período, aqui tem o número 1 na frente. 1 sobre período é a frequência. Então, no lugar de 1 sobre período, a gente coloca o F de frequência. Fica a famosa fórmula das ondas. Aquela fórmula que a gente usa em todos os problemas de ondas. V é igual a lambda F. Velocidade da onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Por isso que é importante saber o que é comprimento de onda. Frase para gravar a fórmula. Essa é a famosa V uma lambida na ferida. V uma lambida na ferida. V igual a lambda F. Velocidade igual comprimento de onda vezes a frequência. Vocês vão ver que essa fórmula é usada em quase todos os problemas de ondas. Alguns exemplos. Imagina que numa onda, 10 pulsos, 10 ciclos são formados em 20 segundos. 10 ciclos, 10 pulsos, formados em 20 segundos. Lembre, período é o tempo dividido pelos ciclos, frequência o contrário. Então, período é o tempo, o 20 segundos, dividido pelo total de ciclos, por 10. 20 dividido por 10 deu 2 segundos. Lembra que período é o tempo de formação de um pulso, quer dizer que demorou 2 segundos para vocês formarem um ciclo, um pulso. A frequência era o contrário, né? Era o número de pulsos dividido pelo tempo. Então 10 dividido por 20, que vai dar meio Hertz. Isso significa que em um segundo você formou metade do pulso. Tem lógica, se em 2 segundos você formou o ciclo inteiro, em um segundo que é metade, você formou metade, meio pulso. Cálculo simples de período e frequência. Período é o tempo, os segundos dividido pelos ciclos. Frequência é os ciclos dividido pelo tempo. Esse é o primeiro exemplo. O exemplo 2. Abaixo temos o perfil de uma onda periódica formada em 0,2 segundos. Qual seria a amplitude dessa onda? Lembra? Amplitude é a distância, a posição de equilíbrio até a crista ou até o vale, ou metade da altura total da onda. Se a altura total da onda é 2,4 centímetros, metade. A amplitude é 1,2 centímetros. Direto olhando a figura. Comprimento de onda. Lembra que comprimento de onda é o tamanho de um pulso. Então, se eu pegar o início da onda, até aqui eu completei um pulso, 2 centímetros. Então, o comprimento de onda é 2 centímetros. Se vocês quisessem marcar aqui pela crista até outra crista, não tem os valores em cima. Então, nesse caso, é olhar direto a figura.
daqui até completar um ciclo. 2 centímetros. Então, comprimento de onda, 2 centímetros, está aqui no desenho. Qual é o período? É o tempo dividido pelo número de ciclos. O tempo é 0,2 segundos. Disse no exemplo, no enunciado, que essa onda foi formada em 0,2 segundos. E aqui eu tenho 2 ciclos. O primeiro terminou aqui, no 2 centímetros, o segundo terminou aqui, no 4 centímetros. Então, o período é o 0,2, que é o tempo, dividido pelo número de ciclos, 2. Isso dá 0,1 segundo, que é o tempo de formação de um ciclo. E tem lógica. Demorei 0,1 segundo para fazer o primeiro ciclo, 0,1 segundo para fazer o segundo ciclo. Total, 0,2 segundos. Ciclos ou pulsos. Já a frequência é o contrário. Então, eu dividiria o número de ciclos, que são 2, pelo tempo, 0,2, 0,2. Isso dá 10 Hz. Lembra que frequência é quantos pulsos eu faço em um segundo. Bom, se eu demorei 0,1 segundo para fazer um pulso, em um segundo, 10 vezes isso, eu vou demorar 10 vezes 1, 10. Portanto, a frequência é 10 Hz. Direto, aplicação da fórmula para achar o período e a frequência igual ao exemplo 1. Se eu quiser a velocidade de propagação dessa onda, a fórmula velocidade igual lambda_f. A fórmula da velocidade de propagação da onda. Eu já tenho o comprimento de onda que eu achei aqui, 2 centímetros. E temos a frequência que achamos aqui, 10 Hz, 2 vezes 10. Só multiplicar dá 20 centímetros por segundo, centímetros porque aqui está em centímetros os valores. Então, a velocidade é em centímetros por segundo. Então, é a aplicação direta da fórmula. Velocidade igual comprimento de onda, 2 centímetros, vezes a frequência, 10 Hz. 2 vezes 10, 20 centímetros por segundo. O terceiro exemplo. Não tem o desenho. Qual é o comprimento de onda de uma onda de frequência 5 Hz que propaga-se a 30 centímetros por segundo? Quando não tiver o desenho, é a aplicação direta da equação. V igual a lambda_f. Frequência 5 Hz, 30 centímetros por segundo, isso é a velocidade, centímetros por segundo. Então eu tenho o valor do V, que é 30, e o valor do F, que é 5. Eu quero achar o comprimento de onda. 5 está multiplicando, desce dividindo, 30 dividido por 5, 6 centímetros. Então, quando vocês querem achar o comprimento de onda através da fórmula, só dividir a velocidade pela frequência. 30 dividido por 5. Comprimento de onda dessa onda, 6 centímetros. E o quarto e último exemplo, a onda abaixo propaga-se a 10 metros por segundo. Você tem a velocidade da onda. Quero saber o comprimento de onda e a sua frequência. Como tem o desenho, comprimento de onda, a gente olha direto pelo desenho. Tamanho de um ciclo, 20 centímetros. Observação direta da figura. Começa aqui o ciclo, termina aqui no 20. Então, comprimento de onda, 20, no caso, metros. Se frequência, qual a sua frequência? Você tem a velocidade, 10 metros por segundo, e o comprimento de onda. De novo, aplicação direto da fórmula. A velocidade é 10, igual o comprimento de onda, que é 20, e eu quero achar o F. Como o 20 está multiplicando, desce dividindo. Então, a frequência vai ficar 10 dividido por 20. 10 dividido por 20 dá 0,5 Hz. Então, essa onda tem uma frequência de 0,5 Hz. Esse é o primeiro vídeo sobre ondas, conceitos iniciais de ondas, período, frequência, comprimento de onda e velocidade. A atividade vai ser exatamente sobre isso. Por isso que é importante que vocês tenham assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, só perguntar.